Seja muito bem-vindo, esse é o canal Ser a Verdade. Você já ouviu alguma vez o nome Aleister Crowley? Se você tiver visto o vídeo sobre o que teria de fato acontecido com o ator Paul Walker, então já ouviu falar pelo menos um pouquinho sobre Crowley aqui no canal. Muitos o chamam de mago, outros de bruxo, mas Aleister Crowley se intitulava como a Besta 666 e foi considerado o homem mais perverso do mundo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre verdades e sobre teorias a respeito de um dos maiores ocultistas de todos os tempos. Aproveita para clicar aí embaixo e se inscrever. Esse é o canal Ser a Verdade. Edward Alexander Crowley nasceu na Inglaterra no dia 12 de outubro de 1875. Crowley foi considerado o mago ocultista mais influente do século XX. Influenciou astros do rock como Ozzy Osbourne, que compôs a música Mr. Crowley em homenagem. Jimmy Page, do Led Zeppelin, por exemplo, chegou a comprar uma mansão e vários pertences de Crowley. Os Beatles estamparam seu rosto na capa de um de seus álbuns, entre diversos outros músicos que foram influenciados por ele, como por exemplo no Brasil, Raul Seixas e os escritores Paulo Coelho e o escritor português Fernando Pessoa. A série Supernatural criou um personagem com o nome de Crowley, o Rei do Inferno. Aleister Crowley nasceu em uma família rica. Seu pai, Edward Crowley, era engenheiro e dono de uma cervejaria. Seu pai e sua mãe, Emily Bishop, pertenciam a uma comunidade cristã fundamentalista. E desde pequeno, seu pai fazia com que toda a família lesse pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias. Aos 8 anos de idade, Crowley foi enviado para um internato cristão, onde ele estudou por alguns anos. Até então era só um garoto comum, um garoto normal. Até que aos 11 anos, seu pai acabou falecendo por conta de uma doença e Crowley herdou a fortuna. Crowley descrevia seu pai como um herói, como um amigo. Eles eram muito próximos mesmo. Mas depois do falecimento, a vida de Crowley começou a desandar. O fato de seu pai ter falecido abalou grandemente a vida de Crowley. Ele passou a se comportar mal na escola e foi preciso trocar de escola por algumas vezes. Ele se tornou cada vez mais cético em relação ao cristianismo e passou a questionar os seus professores cristãos em relação aos ensinos religiosos e começou a se comportar na sua vida pessoal de forma contrária a tudo que foi ensinado com base bíblica. Crowley começou a se rebelar contra a religião que seguia. Crowley começou a se rebelar contra o Deus que ele acreditava. A própria mãe de Crowley o chamava de a Besta, nome esse que ele adotou, que na Bíblia é uma referência ao anticristo. Anos depois, Crowley estudou química, filosofia, se tornou presidente de um clube de xadrez na universidade, também passou a escrever poesias e, além de tudo isso, também se tornou alpinista e escalou muitas montanhas pelo mundo. Até que em 1896, Crowley teve sua primeira experiência mística, o seu primeiro relacionamento com homens também. E isso fez parte dessa sua primeira experiência com misticismo. Aos 23 anos, ele entrou para uma sociedade secreta que se chamava Ordem Hermética do Amanhecer Dourado. Foi ali, aos 23 anos, que ele iniciou a sua carreira como ocultista. Nessa sociedade secreta, participavam membros da elite e membros altamente influentes da sociedade na época, entre políticos, empresários e artistas. Crowley escreveu diversos livros. Em uma autobiografia, ele também escreveu que chegou ao 33º grau da maçonaria, o grau mais elevado. Em 1904, Crowley se casou com Rose e eles visitaram o Egito para passar a lua de mel. Nessa época ele já era um mago de cerimônias, ele já dedicava sua vida integralmente ao ocultismo. E foi durante essa viagem que ele escreveu o seu livro mais famoso, O Livro da Lei,
a obra mais importante de sua vida. Segundo Crowley, nessa viagem ele teria se comunicado com um espírito que se chamava Aiwass. E isso aconteceu durante um ritual que ele participava junto com a sua esposa. E essa entidade teria ensinado como se comunicar com o mundo espiritual, e as informações que Crowley obteve naquele encontro foram as informações que deram o conteúdo de seu livro, o Livro da Lei. Muitos dizem que essa entidade era o próprio demônio. E essa entidade disse para Crowley que ele era um profeta da nova era e que a missão dele mudaria completamente o mundo. E Crowley criou a Telema. Alguns chamam de seita, outros de filosofia religiosa. A lei principal de Telema, como se fosse o principal mandamento, fazes o que tu queres, há de ser o todo da lei. Enquanto os ensinos cristãos que Crowley seguia na infância ensinava a sacrificar a vontade própria, os desejos da carne para viver os propósitos de Deus, agora Crowley segue uma nova regra, a nova lei ditada pelaquela entidade, que se resume em cada um fazer a sua verdadeira vontade. E esses integrantes dessa seita ou dessa filosofia religiosa descobrem as suas verdadeiras vontades através de rituais de magia. Hoje a Telema é o princípio fundamental de muitas organizações ocultistas. A história de Crowley é de fato muito grande mesmo, então eu vou citar alguns acontecimentos aleatórios aqui para ficar mais fácil e menos demorado. Em 1909, durante uma viagem pela Argélia, Crowley invocou 30 demônios em uma cerimônia de magia, onde ele teria sacrificado animais domésticos para o demônio Choronzon, conhecido pelo número 333, e esse demônio provocaria diversas alucinações assustadoras. Em 1917, em Nova York, Crowley se comunicou com uma outra entidade, da qual ele chamava de Lam, num de seus rituais chamado de Trabalhos de Amalantra, que seria o nome completo da entidade do qual ele apelidou de Lam. E ele desenhou a entidade dessa forma que você está vendo na tela. Muitos dizem que o filme O Mágico de Oz, de 1939, que na tradução correta para o português seria O Mago de Oz ou O Feiticeiro de Oz, teria sido inspirado na entidade Lam. Em uma das cenas, a personagem principal, a Dorothy, se comunica com uma entidade muito parecida com a que Crowley desenhou. Em 1920, Aleister fundou a Abadia de Telema na Sicília, na Itália, um lugar que era dedicado exclusivamente a rituais e práticas de magia. Depois de alguns acontecimentos macabros naquele lugar, o ditador Benito Mussolini, na época, precisou expulsar Crowley do país, por conta do quão terrível era o que acontecia naquele lugar. Como eu havia dito, a biografia de Crowley é extremamente extensa e também complexa. Além de tudo que foi dito, ele também foi espião britânico e trabalhava como agente duplo durante a Segunda Guerra. Frequentemente ele fazia viagens misteriosas para a Alemanha e também para a União Soviética. Existe um livro que fala especificamente sobre isso, o Agente Secreto 666, Crowley a serviço da inteligência britânica. Muitos outros acontecimentos macabros estão ligados à história dele. A história dele é macabra. Em uma época da sua vida, a mesma época que ele estava na Itália, Crowley pediu para sua esposa que ela tivesse relações com um bode que representa a figura de Baphomet, uma imagem muito utilizada no satanismo. Figura essa muito presente também nos rituais e nos livros de Crowley. Em uma outra ocasião, em Portugal, Crowley simulou a sua própria morte e planejou isso junto com o escritor Fernando Pessoa, só para saber como iria repercutir na sociedade. E os jornais acreditaram e divulgaram em todas as matérias. Crowley reapareceu num outro país e as pessoas perceberam ali que foram lesadas. Crowley teve 5 filhos. Um deles foi batizado com o nome de diversos demônios, e a menina que foi batizada com esses nomes não sobreviveu por muito tempo
infelizmente. E uma das histórias mais recentes ligada a Crowley foi a casa comprada pelo guitarrista do Led Zeppelin. Essa casa pegou fogo de forma misteriosa. O guitarrista comprou a casa, mas nunca teve coragem de dormir no local. Além dessas histórias, existem muitas e muitas que nem sequer podem ser contadas nesse vídeo. Alistair faleceu em 1947, pobre e quase sem nenhum de seus seguidores ou membros da sua seita. Mas a maneira como ele praticava magia inspirou outros esoteristas e ajudou a aumentar a corrente neopagã em todo o Ocidente nos anos de 1960 e 70. Ele deixou sua marca não só na cultura americana e britânica, mas também no Brasil. Como eu disse no início, o escritor Paulo Coelho e o cantor Raul Seixas fizeram uma música em homenagem a ele. Viva a Sociedade Alternativa, talvez você tenha até escutado alguma vez, que pregava: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Princípio da Telema. Até mesmo o fundador da Cientologia, L. Ron Hubbard, que já falamos aqui no canal, seita da qual participa o ator Tom Cruise e que é um dos líderes também, ele disse ter sido influenciado por um contato que teve com Crowley. Além disso tudo, circulam boatos na internet que a influência de Crowley vai muito além dos livros que ele escreveu ou que qualquer pessoa tenha escrito a respeito dele, e que ele praticava rituais satânicos, rituais esses que supostamente seriam praticados hoje por uma elite que controla o mundo, pessoas influentes na política, na música, no cinema, em todas as áreas, pessoas que hoje seguem uma agenda ditada pelas entidades que Crowley teria ensinado a invocar. Crowley faleceu aos 72 anos, no dia 1º de dezembro de 1947. No dia seguinte, seu médico também faleceu de forma misteriosa. Os jornais da época reportavam que Crowley havia lançado uma maldição para cima do doutor por não ter revertido o quadro de saúde de Crowley e acabou falecendo por conta de uma maldição. Muitos dizem que ele era um escritor muito bom e que tudo isso que é contado sobre ele, o que ele mesmo contou, era inventado. Outros dizem que tudo que ele alegou ter visto foi por conta das drogas que ele consumia durante os rituais. Mas há quem diga também que de fato é tudo verdade e de que ele era um bruxo que se comunicava com muitas entidades. Mas me diz você, será verdade? Escreve aí o que você acha nos comentários e também escreve se você tiver alguma outra sugestão de vídeo. Qual foi a parte mais macabra que você ouviu nessa história a respeito de Crowley? Esse é o canal Será Verdade. Se inscreve para você receber as próximas notificações. Vejo você no próximo vídeo.